Capitalismo comercial. O capitalismo comercial, também chamado de capitalismo mercantil ou mercantilismo, foi a primeira fase do sistema capitalista. Se inicia no final do século XV com a decadência do feudalismo e se encerra no século XVIII, com o fortalecimento da industrialização. Conhecida também como fase pré-capitalista. O capitalismo comercial se originou com o surgimento dos Estados nacionais e marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O capitalismo é um sistema econômico que busca a acumulação de riquezas. Nessa fase, o acúmulo do capital era resultado das trocas comerciais, principal atividade econômica na Europa em momento. O capitalismo comercial tem como principais características o protecionismo, o controle estatal da economia, o metalismo e a balança comercial favorável. As fases seguintes desse sistema econômico são o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, fase atual do sistema. Surgimento do capitalismo comercial. Antes do início do capitalismo comercial, o sistema de produção vigente na Europa era feudal. O feudalismo era uma forma de organização social, política, econômica e cultural que estava baseada na posse de terras. Era uma sociedade de estamentos formada pela nobreza, pelo clero e pelos servos. E não havia mobilidade social, isto é, não era possível que uma pessoa mudasse de uma camada social a outra. A nobreza era formada pelos senhores feudais. O clero era composto por membros da Igreja Católica e os servos eram os trabalhadores, que recebiam alimentação e lugar para viver em troca de trabalho nas terras dos senhores, mas não recebiam salário. A economia feudal era autossuficiente e toda a produção era destinada ao consumo local. Porém, com o crescimento das cidades e o desenvolvimento marítimo, iniciam-se as atividades comerciais e as feiras livres, espaços onde as pessoas levavam seus produtos para ser comercializados. Com a intensificação do comércio, os comerciantes, que representavam a classe burguesa, começaram a acumular capital. O capital passou a ser fonte de riqueza dessa sociedade, em substituição à terra no feudalismo. O que foi o capitalismo comercial? Uma das principais mudanças que marcam o fim do feudalismo e o início do capitalismo comercial e a relação do trabalho com o capital. Ao invés da relação sérvia dos feudos, surge aqui o trabalho livre e assalariado. Esse é também o momento das grandes navegações, quando os europeus descobrem e passam a colonizar terras nos continentes africano e americano. Essa colonização se deu em grande parte pela exploração dos recursos naturais e humanos em benefício da metrópole. Em geral, o que acontecia nessas colonizações era a exploração e envio de matéria-prima da colônia para a metrópole, que produzia e vendia mercadorias mais caras e, com isso, acumulava capital. Muitas dessas mercadorias eram compradas pela própria colônia, garantindo à metrópole vultosos lucros. O acúmulo de riquezas era, portanto, obtido por meio das trocas comerciais e consequente obtenção de metais preciosos. Nessa época, a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos acumulados. Por isso, a busca incessante dos europeus por esses metais em suas colônias nesse período, quantidades imensas de prata e ouro foram retiradas do continente africano. O tráfico e a comercialização de escravos também foi um tipo de negócio bastante lucrativo para os países colonizadores desse período. O capitalismo comercial foi uma fase importante para o desenvolvimento do capitalismo do século seguinte, pois permitiu a acumulação de capital e possibilitou que, posteriormente, a Revolução Industrial. Principais características do capitalismo comercial: controle do Estado sobre a economia. O mercantilismo era marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. Os estados absolutistas controlavam os mercados e determinavam a quantidade de impostos.
Protecionismo. Os impostos e tarifas alfandegárias protegiam a entrada de produtos importados nos países, com a intuição de proteger as indústrias e manufaturas nacionais. Metalismo. A riqueza de um país era determinada pela quantidade acumulada de metal precioso, ouro e prata. Grande parte desses metais foi retirada das colônias e enviada às metrópoles nesse período. Balança comercial favorável. Os países esforçavam-se para que suas exportações superassem as importações, de modo que a situação financeira do país se mantivesse positiva. Divisão internacional do trabalho no capitalismo comercial. Um conceito importante que explica a organização produtiva mundial a partir desse período é a divisão internacional do trabalho. Segundo essa teoria, cada parte do mundo desempenha determinada função na organização produtiva global. Durante o mercantilismo, vigorou a divisão internacional do trabalho colonial, representada pela divisão entre colônia e metrópole. Nesse esquema, a colônia oferecia especiarias, metais preciosos e matérias-primas para a metrópole e essa produzia bens manufaturados.